2 horas e 40 minutos e vamos falar agora de mercado financeiro, porque hoje estamos com o movimento negativo da Bolsa, que agora caiu 1,85% e o dólar, terceiro dia consecutivo de alta, sobe agora 0,91%, a cotação de venda em R$ 3,29, já se aproximou mais até dos R$ 3,30. Vamos falar sobre isso com Fernando Bergalo, que é diretor da assessoria de câmbio do FB Capital. Fernando, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bom? Bem, Fernando, como é que você está vendo esse movimento todo de recuperação do dólar? Queda de 11% no mês passado e aí 3 dias consecutivos de alta. Claro que o Banco Central puxou essa recuperação com as intervenções, a colocação dos contratos que representam uma compra da moeda, mas mudou a tendência? Olha, Denise, acho que tem aí dois fatores para a gente ponderar. Um do fronte externo, né, e o do fronte doméstico aqui, como geralmente acontece, né? Então, no cenário internacional, parece que o movimento de aversão ao risco tem ocorrido aí, iniciou-se ontem e está seguindo hoje, né? Então a gente tem que lembrar sempre que o fator internacional tem uma relevância muito grande sobre a formação de preço dos ativos, né? O humor e a inclinação ou não a posições de risco pelos investidores estrangeiros, né? Então acredito que esse seja o fator preponderante. A gente teve um movimento de inclinação ao risco, que trouxe o dólar à mínima de 3,18, né, que foi a cotação mínima do ano, e agora está recuando um pouco essa inclinação ao risco. E, por outro lado, como você destacou, no cenário doméstico aqui, mais até do que, enfim, notícias de cunho político, a gente está tendo essa atuação, sim, do Banco Central, que está, ao que parece, defendendo um piso virtual de 3,20, embora isso não esteja ainda muito claro, né? A formação acadêmica da nova diretoria, a instrução acadêmica da nova diretoria e presidência do Banco Central é muito mais ortodoxa, é alinhada com aquelas premissas de menos atuação do mercado, do governo, né, sobre o mercado, e deixando o preço ser formado livremente. Porém, a gente entende que é assim, um piso por conta de várias questões macroeconômicas aí que acabam ficando desreguladas quando a oscilação é muito grande, né? Lembrando que o real se valorizou nesse ano 30%, né? Desde a máxima do dólar a 4,26 até agora 3,30, são exatamente 30%. Então é uma valorização em um semestre muito puxada para um ativo, né? Agora tem uma pressão externa, porque na Inglaterra já se começa a perceber as dificuldades para minimizar os efeitos da separação da União Europeia. O Banco da Inglaterra ele tomou medidas hoje para movimentar a economia, ele está liberando recursos, porque houve inclusive uma saída muito forte de recursos de fundos de investimentos imobiliários que tiveram até que suspender as atividades. Sim. Então há um fator de risco relacionado a esse processo que o mercado tinha deixado meio de lado durante alguns dias, e isso contribuiu também para aquela animação do mercado brasileiro, né? Sim, sem dúvida. Acho que o mercado está digerindo um pouco melhor agora, porque foi uma situação inédita, né? A separação aí de uma economia do bloco europeu, ainda mais uma economia como a inglesa. Então, acho que o mercado está aos poucos digerindo aí os reflexos disso na economia, mas que, ao que parece, não trazem otimismo e sim pessimismo, né? Então, acho que dia após o noticiário aí, que o mercado vai formando preço e vai definindo aí os critérios para se inclinar ou não ao risco. Então, eu diria que o cenário internacional aí deve ter peso 3, se a gente pudesse dizer assim, né, na formação de preço do dólar, e os acontecimentos nossos aqui domésticos, peso 1. Então, acho que vale a pena ficar atento para os dois, né, para o que acontece aqui, tanto na política quanto na política econômica, né, mas mais ainda ao que tem acontecido lá fora e esse movimento aí dos grandes investidores institucionais em relação a fluxo de capitais para países emergentes ou não, né? Acho que a gente tem que lembrar que o diferencial de juros ainda é muito grande daqui para fora, então isso por algum tempo deve fomentar aí o ingresso de dólares. Agora, tudo isso é muito dinâmico, né? E a gente vai ter reuniões de Copom, enfim, tem muita coisa ainda para acontecer esse ano. Por esse motivo, acho que é muito difícil qualquer palpite em relação ao dólar de final do ano. O Boletim Focus aí veio renovado com uma expectativa muito mais baixa, mas acho que ainda é muito difícil, é muito cedo para você tentar definir aí um valor desejável ou um valor esperado para o dólar no final do ano. O mercado tem que digerir vários fatores e nós tivemos hoje a divulgação ainda de uma análise da agência de classificação de risco Fitch,
meio desfavorável ou que não empolga muito em relação às perspectivas da economia, porque mais uma vez a FIT lembrou das dificuldades políticas, das incertezas que podem atrapalhar os planos do governo de execução do ajuste fiscal, de contenção de gastos, e o governo continuou com dificuldades para formatar a proposta orçamentária do ano que vem. Se esperava que divulgasse hoje, foi adiado para quinta-feira, não é? É um fator que também pode pesar. Denise, sem dúvida. Para começar, que a gente tem um governo que é meio governo, né? Então já começa daí a dificuldade em enxergar um horizonte de longo prazo, né? Então a gente tem um governo que é meio governo, que é governo interino, que pode virar governo ou desvirar governo, e isso já cria uma confusão muito grande. Então, em condições usuais, já seria muito difícil ter aprovação de todas as medidas de ajuste que o país precisa. Agora, nessa condição ainda, acho que piora. Então, acho que a partir de agosto, talvez o que se refere e o que esteja vinculado e relacionado aí à expectativa do mercado em relação ao governo possa se definir um pouco com a definição do processo de impeachment, né? Acho que está previsto aí para o final de agosto. Então, a partir desse momento, talvez a gente consiga ganhar um pouco mais de força e ver um movimento aí de ajuste, ganhar um pouco mais de corpo e inspirar um pouco mais de confiança para o investidor estrangeiro. Até lá, não vejo muito como a gente achar aí piso, teto ou prever o movimento do mercado, porque são situações inéditas. Você tem esse governo interino, você tem essa saída da Inglaterra do bloco europeu, e são todas situações novas e que geram consequências a curto, médio e longo prazo ainda não totalmente previstas, né? Então vale a pena ainda enxergar com cautela, acompanhar diariamente os mercados para tentar enxergar a direção do dólar. Agora, acredito eu que a chance da moeda recuperar e ir para um patamar mais alto talvez seja maior do que a expectativa dela renovar a mínima de 3,18. Essa é a nossa percepção por aqui, por enquanto. O mercado especulou muito com a possibilidade de o dólar chegar até a faixa dos R$3, daquela momento de maior pressão de baixa, acreditando na possibilidade do Banco Central ficar fora do mercado e deixar o câmbio flutuar normalmente, e a gente percebeu que não é bem assim, né? Sem dúvida, é uma direção nova que o Banco Central tem. A gente estava vendo sob a direção do Tombini, o Banco Central defendendo claramente o piso de 3,50, né? Então isso já ficou para trás, né? Então parece que o Banco Central está deixando rolar, até porque não é função de Banco Central nenhum no mundo peitar o mercado, né? Então vale a pena lembrar que ele atua no sentido de melhorar a liquidez e inibir distorções e ataques especulativos a uma moeda, né? Fora isso, não é função de um Banco Central definir cotação, né? Então acho que esse Banco Central tem sim um viés mais ortodoxo, deve deixar a cotação correr um pouco mais livre, mas, como você citou, talvez tenha limite, né? Você tem impactos de curto prazo muito intensos na indústria, na produção e no emprego, um dólar muito baixo, embora para a inflação seja positivo, né? Então, acho que tentar achar essa equação aí vai ser o desafio da autoridade monetária. Enquanto estávamos conversando, o dólar ampliou a alta, agora 1,07%, chegou a R$ 3,30. É isso, nós ouvimos o Fernando Bergalo, que é diretor da assessoria de câmbio FB Capital. Fernando, muito obrigado, uma boa tarde. Agradeço, boa tarde.